Se você é fora Bolsonaro, eu peço primeiramente que você se inscreva aqui no canal, porque você se inscrevendo, você ajuda a fortalecer a oposição a esses bandidos fascistas. Então, um segundinho de graça, inscreva-se e vamos pra cima deles. Aqui a gente vai pra cima deles todos os dias. Agora vamos falar do senhor Rodrigo Pacheco e o senhor Rodrigo Maia. Para quem não sabe, é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, dois grandes aliados do Bolsonaro. É engraçado que ontem o Rodrigo Pacheco anunciou em entrevista no Globo News que será candidato à presidência da República. Então ele é oficialmente um novo presidenciável. No mesmo dia em que ele anuncia que será candidato à presidência, ele assina uma nota com o apoio do Arthur Lira. O Arthur Lira não assinou, mas ele assinou como presidente do Senado, dizendo que vai descumprir uma ordem judicial do STF. O cara no primeiro dia como pré-candidato já mostra que é bandido e que é corrupto. No primeiro dia, não esperou 24 horas. A nota do Rodrigo Pacheco é uma das maiores vergonhas que eu já vi, de tudo que eu já vi em política. Ainda mais partindo de alguém que está tentando se pintar como um democrata, como alguém que não é extremista, alguém que está contra tudo que está aí. Pois bem, ele mostra que não, que ele é aliado do Bolsonaro e que ele, isso a gente já sabia, é um dos operadores do Bolsolão. A nota do Rodrigo Pacheco diz o seguinte, que os parlamentares que receberam dinheiro do Bolsolão, ou seja, que venderam seus votos em votações no Congresso, até o momento, não podem ser identificados e que não serão identificados. Apesar do STF ter ido uma decisão do STF por 8-2, ou seja, decisão do plenário, não foi nem decisão de uma pessoa. Primeiro a Rosa Weber emitiu uma decisão, depois por 8-2 o STF referendou, dizendo que a Câmara e o Senado são obrigados a mostrarem os nomes dos parlamentares que foram agraciados com as chamadas emendas de relator, ou orçamento secreto, como fala a grande mídia, ou como nós falamos aqui, o Bolsolão, que é corrupção, é venda de votos, é roubo de dinheiro público. O Rodrigo Pacheco diz que não temos como identificar quem já recebeu, mas de agora em diante vamos identificar quem já recebeu, quem vai receber. Então, vamos delimitar aqui, quem já recebeu e já roubou dinheiro público, e a gente está falando aqui de 20 bilhões de reais em 2020 e 16 bilhões de reais em 2021. Quem já roubou, ficou roubado e nós não vamos identificar, viu, senhor STF? É isso que diz o Rodrigo Pacheco. Senhores do STF, quem receber a partir de agora será identificado devidamente. Decisão Rodrigo Pacheco referendada pelo Arthur Lira, presidente da Câmara. Por quê? Porque eles roubaram muito. E tem uma guerra política que está para se instaurar. E é uma guerra política muito, muito grande, maior do que você imagina. E talvez, eu imagino uma guerra grande, mas deve ser maior do que eu imagino. Sabe por quê? Porque quando eles mostrarem quanto cada parlamentar recebeu, e o STF vai pressionar para que eles mostrem, até porque agora tem muita pressão popular, roubaram muita grana. A gente está falando aqui do maior esquema de corrupção da história, porque 20 bilhões no ano passado, 16 bilhões, estamos falando de 36 bilhões só para os parlamentares. Tem uma coisa, vai ter parlamentar, e isso quem diz não sou eu, são outros parlamentares, que vai começar a perceber, opa, peraí, eu vendi o meu voto na votação tal por 10 milhões. Por que fulano ali recebeu 15? Por que cicrano ali recebeu 30 milhões na mesma votação? O voto não vale a mesma coisa? Por que o dele vale mais que o meu? E isso vai causar uma guerra. E vai pegar muito mal para o Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque principalmente o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco não tanto, ele mentia para os deputados. Isso quem fala não sou eu não. Até o ex-bolsonarista, ex-líder do PSL, o delegado Valdir, fala, o Arthur Lira mente para os deputados. Ele diz, olha, eu tô pagando 20 milhões para cada um, mas não tá. Tem uns que estão recebendo 50. E aí o deputado acredita e vende o voto por tal preço, sem saber que tem outros ganhando mais. Eles só começaram a ficar sabendo nas últimas semanas porque alguns deputados começaram a anunciar nas redes sociais. Olha, eu trouxe aqui 50 milhões para educação aqui do meu estado. Aí vem outro deputado e fala, opa, peraí. De onde é que esse cara conseguiu 50 milhões de emenda e eu consegui só 20? Aí, sabe o que acontece? Não tem nada pior na política do que mentira, descumprir acordo e do que tem uma coisa que é a pior coisa na vida, que é a inveja. A pessoa que fala, peraí, vai causar a cobiça. O cara vai falar, ele tá ganhando mais do que eu, isso não pode. Aí vem aquela sensação de injustiça nos deputados. O Arthur Lira vai ter um problemão para se eleger presidente da Câmara em 2023 e o Rodrigo Pacheco também. É sobrevivência deles não mostrar quanto cada um gastou. Veja bem, além do fato de tentarem não expor o nome de quem já vendeu voto, eu vou falar, isso para eles no momento é o de menos. O problemão para eles é o seguinte, tem gente que ganha mais que os outros, eles vão ter que expor quanto cada um ganhou e aí tem um problemão.
Vamos lembrar de uma coisa, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, eles são os dois operadores do Bolsolão. E junto com eles está o relator do orçamento. No ano passado foi um deputado, nesse ano é um senador. No próximo ano será de novo um deputado. E o Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, agora é da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante do Senado. É ele quem tem poder para definir quando é a sabatina do André Mendonça. Já definiu que será na semana que vem. Ok, por quê? Porque tudo indica em Brasília que o governo Bolsonaro negociou com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, e estava difícil com o Rodrigo Pacheco, que ele não queria largar o osso, mas conseguiram obrigar o Rodrigo Pacheco a deixar que o Davi Alcolumbre também seja um dos operadores do Bolsolão no futuro. Ou seja, quando eles vão criar um projeto de lei para driblar a decisão do STF e fazer com que as emendas de relator voltem, ou seja, o Bolsolão volte. Vai ter que ser transparente, saberemos quanto cada um vai ganhar, quando ganhou. Vão tentar de alguma maneira, não tenha dúvida, eles vão tentar fazer com que seja menos transparente para a gente também ficar naquele limbo sem saber muito bem quanto cada um ganhou e quando. Mas vai ser mais transparente do que agora, e o Davi Alcolumbre conseguiu, o governo Bolsonaro articulou para isso, que ele vai operar parte desse esquema bilionário. Então eles terão muitos bilhões para roubar e eles estão desesperados com isso. Só que não pense que o STF vai deixar por isso. Não vai. Os ministros do STF ficaram irritadíssimos com a decisão da Bea Kicis de pautar a PEC que diminui a aposentadoria de ministros do STF. Para quem não sabe, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são obrigados a se aposentar aos 75 anos, a aposentadoria compulsória. A Bea Kicis pautou e passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em que ela é presidente. Ela pautou um projeto que revoga a PEC da Bengala, que foi feita em 2015, e faz com que os ministros sejam obrigados a se aposentar aos 70 anos. Quer dizer, está tirando 5 anos de cada ministro do STF. E fizeram isso para tentar aposentar compulsoriamente já a Rosa Weber e o Lewandowski, os dois têm 73 anos. Teriam que ser aposentados compulsoriamente. O STF já falou que vai modular qualquer decisão que a Câmara ou o Senado tomem. O Arthur Lira ficou com medo, porque não pense que eles não ligam. Às vezes a gente lê as notícias e pensa que eles estão articulando aqui, eles ali. Não pense que não tem ministro do STF ligando para o Arthur Lira dizendo que palhaçada é essa, Arthur Lira? Que palhaçada é essa? Não pense que não tem. Tem. A primeira coisa que aconteceu logo depois daquilo foi, sabe o quê? A Bea Kicis pautou, aquilo passou, os bolsonaristas comemoraram, fizeram Bolsonaro vai indicar mais ministros pro STF. 24 horas depois, o Gilmar Mendes falou, tá pautada para a semana que vem o julgamento das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que pode fazer com que o foro dele volte para a primeira instância, e aí tudo que foi anulado do julgamento dele volta a valer. Quer dizer, uma bomba atômica no bolsonarismo se o STF decidir que ele não tinha foro privilegiado quando cometeu os crimes. Quer dizer, já foi a primeira retaliação. O Flávio não dorme até semana que vem. Pode ganhar, pode perder, mas até lá ele não dorme mais. Aí, vamos ver o ânimo dos ministros do STF na semana que vem. Aí, logo depois disso, os ministros do STF já começaram a ameaçar o Arthur Lira. A gente vai começar a pautar julgamentos de aliados seus, não seu, Arthur Lira. Eu até falei aqui em alguns vídeos, falei, olha, é uma assinatura do Luiz Fux, uma assinatura. O Luiz Fux pega o processo do Arthur Lira, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o processo dele está mais ou menos num limbo jurídico, não sabe, ele ainda não é réu oficialmente, mas também não ficou naquilo, ele pediu embargo de declaração. O Luiz Fux pode assinar e falar, pauta para amanhã o julgamento do Arthur Lira para ele se tornar réu oficialmente. Vamos lá? Vamos ver aqui quem ganha Arthur Lira. E tem prova, tem muita prova contra o Arthur Lira. Mas isso é quem vai pro tudo ou nada, quem vai pra trocação, pra pancadaria. O STF não vai pra pancadaria. Os ministros do STF são mais inteligentes. Eles falaram, Arthur Lira, a gente não vai pautar o seu julgamento. A gente vai começar a pautar julgamento dos seus aliados. A gente não vai nem melindrar a você, Arthur Lira. A gente vai começar a melindrar seus aliados. Os seus aliados é quem vão pedir a sua cabeça. Não vai ser a gente, não. A gente não vai nem precisar tocar no seu nome, senhor Arthur Lira. Baixou o pânico no Arthur Lira. Imagina o STF começa a pegar os caciques do Centrão. Eu não tô falando líder partidário como Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira. Não. Tô falando dos caciques do Centrão, aqueles que a gente nem sabe o nome direito, mas que estão lá e que tem muito poder lá e muito poder de influência em Brasília. E começa a pautar o julgamento de um depois do outro. O seu é a semana que vem, o seu vai pro mês que vem, já liga pro advogado, porque não pense que
que não é essa comunicação informal de falar, ó, o julgamento talvez seja mês que vem, talvez seja no outro. É diferente da comunicação do Moro com o Dallagnol, em que eles combinavam as coisas. É simplesmente avisar, não pense que já, ó, o seu é daqui um mês, o seu é daqui dois. Os caras começam a ficar desesperados, eles vão pedir a cabeça do Lira. Então Arthur Lira, desesperado, falou, opa, peraí, vou ter que segurar isso. Porém, como é que ele vai segurar isso? Ele já falou que não pauta a revogação da PEC da Bengala. Porém, ele não consegue segurar o fato das emendas de relator, que é uma bomba pior ainda para ele. Porque esses mesmos que ficariam revoltados se seus julgamentos fossem pautados, julgamentos se vai dar denúncia, se vão se tornar réus ou não, ou que seus processos vão correr mais rápido, esses também vão se revoltar quando descobrirem que venderam o voto mais barato. Porque mesmo se o Arthur Lira comprou o voto de um por 50 milhões, o de outro por 45, o de outro por 40 e o de dezenas de deputados por 10 milhões cada, aquele que vendeu por 45, ele não vai estar feliz que ele vendeu por 45 e outros tantos venderam o voto por 10. Ele vai estar irritado porque alguém vendeu por 50. Ele falou, peraí, eu podia ter ganho 50 então? E os que venderam por 10 vão ficar revoltados. Tá um problemão lá em Brasília e eu vou falar novamente, o STF não vai deixar isso por isso mesmo. Estão descumprindo a ordem judicial, o presidenciável Rodrigo Pacheco, que se diz um cara democrático e tudo mais, vai tentar se pintar como assim o cara da terceira via, aquele que é moderado, está descumprindo ordem judicial com menos de 24 horas depois de anunciar sua candidatura. Só para você ter ideia, esse é o mesmo Rodrigo Pacheco, para que você saiba quem ele é. Quem assiste o canal aqui há muito tempo deve lembrar em março e abril. Nossa, nesses dias eu estava irritado. Eu lembro quão irritado que eu estava em março e abril aqui desse ano. Por quê? Porque a CPI da Covid tinha as assinaturas suficientes e faltava o Rodrigo Pacheco autorizar a CPI da Covid. O Rodrigo Pacheco fez sabe o quê? Ele se reuniu com o Bolsonaro e falou, eu não vou instalar a CPI da Covid. Essa CPI vai morrer na minha gaveta. E aí foram 2 meses de espera para que a CPI da Covid existisse. Tiveram que entrar os senadores no STF, para o STF mandar e o Rodrigo Pacheco fazer o que era obrigação dele, que era instalar a CPI da Covid. Só fez porque o STF mandou. Se o STF não tivesse mandado, não teríamos CPI da Covid. E graças ao Rodrigo Pacheco, o Bolsonaro teria sido salvo de tantas denúncias. Porque nós não saberemos hoje que o Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas da Pfizer, que ele ignorou 103 e-mails da Pfizer, que ele se recusou a comprar 60 milhões de doses da Coronavac, que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar quase toda a sua população ainda em fevereiro, março, e que todo mundo que morreu no Brasil, mais ou menos entre fevereiro até maio, junho, julho, morreu única e exclusivamente por culpa do Bolsonaro. Jamais seríamos sabido disso se dependesse do Rodrigo Pacheco. Esse é o cara que vai chegar nos debates do ano que vem e falar, não, porque eu sou o cara moderado, eu sou democrático, eu sou isso, aquilo. Aqui, Rodrigo Pacheco, você é bandido. Bandido é o que é o Rodrigo Pacheco e ele é operador do Bolsolão, que é o maior esquema de compra de votos da história do Brasil. E eu vi em 2005 aqueles jornalistas muito bem pagos para mentir no Globo News, falando, porque o Mensalão é o maior esquema de votos da história. Aí eu vi hoje o Noblar, outro que odeia o Lula, falando, não, porque o Mensalão do PT não foi com o orçamento da União, e o Mensalão do Bolsonaro, até ele tem que colocar um e o PT no meio. Eu vou falar uma coisa. Primeiro, o tal do mensalão do PT não teve compra de votos. Quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, que é quem julgou. Segundo, o tal do mensalão do PT que não tinha compra de votos, era um esquema de caixa 2 com dinheiro da VisaNet. O que é VisaNet, Thiago? VisaNet é uma empresa que pertence à Visa. A Visa é a empresa de cartões. E a VisaNet é a plataforma da Visa para pagamentos no meio digital. Então, quando você compra uma coisa online e você vai comprar lá com o seu cartão Visa... Hoje em dia não, existem outras plataformas, mas na época, você ia pagar... Quem tinha loja virtual e aceitava pagamento por Visa, era um sistema chamado VisaNet. Mastercard era outro sistema da Mastercard. Eram vários sistemas diferentes que tinham que ser instalados dentro de uma loja virtual. E aí, a VisaNet estava fazendo uns eventos de promoção e o pessoal do PTB, que inclusive foram pegos num vídeo, foi ali que começou o esquema lá do mensalão, o Roberto Jefferson foi pego um aliado dele num vídeo, falando de pegar esse dinheiro da Visa e roubar. Era isso, era dinheiro da Visa. Não era nem dinheiro público, era o maior esquema de corrupção, 55 milhões de reais. 55 milhões é uma votação
para um deputado do que o Arthur Lira está comprando. Só para que você tenha ideia do tamanho desse esquema. Aí você vai lá na Globo News e você vai lá no site da Veja, você vai lá nas outras mídias todas, CNN, eles falam, porque o orçamento paralelo, eles dão um nome que nem parece que é crime. Orçamento paralelo, que coisa. Não parece nem que é crime, parece? Comenta aí você. É isso. Ó, vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Diadema, denunciando esses bandidos. Ó. Foi ontem em Diadema. Não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando maçã. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado. Tá aqui um trecho lá de Diadema. Próximos vídeos eu vou mostrando também. A gente rodou todo o ABCD ontem. Vamos continuar indo pra cima deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos continuar pra cima deles. Falou!